Eu nem sempre fui o melhor irmão. Não que eu não amasse o Davi, eu amava, mas nunca fomos próximos, e quando eu cheguei aos 30 e morava do outro lado do país, ele se tornou alguém com quem eu ligava no Natal e nos aniversários, e conversava desajeitadamente por 10 minutos antes de um de nós decidir liberar o outro. Isso mudou há alguns anos. Ele começou a me ligar mais regularmente e ficou menos estranho. Depois de algumas semanas, ele começou a se abrir mais, me contando mais sobre sua vida, seus planos e coisas que o preocupavam. A maior preocupação dele era sua saúde. Ele começou a se sentir cansado o tempo todo, mesmo estando comendo bem, e fazia atividade física. Quando a fadiga começou, eu brinquei com ele no início, dizendo que ele estava apenas envelhecendo. E ele riu, mas pude perceber que ele ainda estava preocupado. Eventualmente, ele foi se consultar com um médico, mas eles disseram que ele estava bem, exceto por estar um pouco desidratado. Deram a ele alguns remédios para dormir de baixa dosagem para ajudar seu sono a ser mais reparador e sugeriram que ele tentasse yoga de todas as coisas. Para seu crédito, ele tentou tudo isso e mais, mas continuou piorando. No início do ano passado, pude perceber que ele estava no limite e me ofereci para visitá-lo. Ele resistiu no início, mas eventualmente permitiu que eu voasse para passar o fim de semana com ele. Quando ele me pegou no aeroporto, não consegui esconder meu choque. Ele tinha apenas 35 anos, mas parecia um homem velho. Seu cabelo estava ralo e grisalho, e sua pele estava flácida e amarelada. Eu tinha visto fotos dele de seu aniversário de 33 anos, e ele parecia forte e saudável. Voltando para a casa dele, pude ver as cristas esqueléticas de suas mãos e pulsos minúsculos, enquanto ele segurava o volante com certa dificuldade. Quando perguntei o que estava errado, o que ele estava escondendo de mim, ele apenas deu de ombros e balançou a cabeça. Os médicos ainda dizem que estou bem, exceto por estar desidratado e abaixo do peso. Eles dizem que estou me exercitando demais, mas juro que não estou. Não vou a uma academia há mais de um ano. Disse ele com uma risada seca, muito cansado. Eu apenas olhei para ele e disse: Davi, isso não é excesso de exercício. Você precisa ver outro médico. Não estou tentando ser cruel, mas você parece muito mal, como se tivesse envelhecido muito. Quando ele olhou para mim, havia lágrimas em seus olhos. Eu sei, é claro que sei, mas já vi 5 médicos e todos dizem que não conseguem encontrar nada de errado. Quando falo como estou, eles simplesmente dão de ombros e dizem que provavelmente estou colocando meu corpo sob muita pressão com meu regime de exercícios. Ele resmungou. Um deles sugeriu que tudo o que eu precisava era de férias e um pouco de tinta para cabelo. Franzi a testa para ele. Você não está bebendo o suficiente? Quero dizer, isso pode realmente te afetar, certo? E dizem que você está desidratado. Ele deu de ombros enquanto pegava sua garrafa de esportes entre os assentos e tomava um grande gole. Há um ano comecei a beber 3 litros de água por dia. Agora estou bebendo 4, nada ajuda. Você consegue pensar em qualquer outra coisa que possa estar causando isso? Perguntei para ele. Davi hesitou. Depois pareceu prestes a dizer algo mais, mas pensou melhor e balançou a cabeça. Não, nada que faça sentido. Não insisti naquele momento, e quando insisti no caminho de volta para o aeroporto 2 dias depois, Davi resistiu. Disse que apreciava minha preocupação e a visita, mas que era algo que ele teria que superar. Quando acenou para se despedir, havia uma tristeza e medo em seu rosto que quase me fizeram voltar e forçá-lo a me dizer o que estava pensando, o que não estava me contando. Mas mesmo então, não éramos próximos o suficiente para eu me sentir confortável em fazer isso. Disse a mim mesmo que ele tinha direito à sua privacidade e que a melhor coisa que eu podia fazer era ser solidário. Continuei falando com ele regularmente até o momento em que ele foi encontrado morto em seu quintal, há 2 meses. Disseram-nos que a causa da morte foi parada cardíaca, provocada por exaustão extrema e desidratação. Algumas semanas depois, quando estava ajudando meus pais a organizar as coisas de Davi, encontrei uma carta que ele havia escrito para mim semanas antes de morrer, mas nunca enviou. Considerei mostrar a carta para minha mãe, mas decidi que isso só a deixaria mais perturbada se ela soubesse que a mente dele estava falhando
bem antes de ele morrer. Quando cheguei em casa, li novamente, esperando que fizesse mais sentido do que nas primeiras vezes que a li. Dizia: há 2 anos eu estava perdido dirigindo de volta, após visitar os pais da garota com quem eu estava saindo na época. Vi uma mulher caminhando ao lado da estrada e parei perto dela, abaixei o vidro da janela e perguntei como chegar à rodovia. Ela era uma mulher linda. Sorriu para mim e perguntou se eu poderia dar uma carona. Quase disse sim, apenas por causa da aparência dela, mas hesitei. Como eu sabia que ela não era perigosa? Ser uma mulher atraente não significava que ela não poderia me machucar ou matar. Tentei ignorar a pergunta e perguntei novamente se ela sabia como chegar à rodovia. Sorrindo mais, ela perguntou novamente se eu poderia dar uma carona. Parte de mim achava que ela estava dizendo que me diria como chegar lá se eu desse a carona. Parte de mim achava que ela estava flertando comigo, e apesar dos meus medos e de estar saindo com Patrícia, senti-me poderosamente atraído por ela. Não queria ser aquele cara, mas isso não me impediu de me perguntar o que poderia acontecer se a deixasse entrar no meu carro. Então, disse sim. Disse sim e me virei para destravar as portas. E quando me virei de volta, ela tinha desaparecido. Isso meio que me assustou na hora. Até saí do carro e procurei por ela, o que foi estúpido. Mas não importava. Não a encontrei. Nem ninguém mais. Depois de dar uma volta ao redor do carro, entrei de volta e continuei dirigindo, eventualmente encontrando uma placa que me levou à rodovia e para casa. O pesadelo começou naquela noite. Sonhos de correr por estradas solitárias à meia-noite e pântanos enevoados. Algo pesado e frio pesando sobre minhas costas. Algo frio e duro atravessando minha língua, me puxando para cá e para lá enquanto serpenteávamos entre árvores negras, lama molhada salpicando minhas pernas. Quando eu começava a desacelerar ou cansar, um salto afiado me espetava nas costelas, me incitando a continuar enquanto uma respiração quente se inclinava para a frente e sussurrava maldições no meu ouvido. A voz me dizia que eu estou amaldiçoado e preciso continuar correndo, pois se eu parar, a maldição vai me alcançar e me engolir por completo. Eu sei como tudo isso funciona, mas tenho variações desse sonho há quase 2 anos. Não conto aos médicos porque de que adiantaria? Eu poderia levar fotos das vezes que acordo com terra ou grama, cobrindo minhas pernas e pés, mas eles apenas diriam que estou sonâmbulo, ou pior, que estou mentindo para chamar atenção, ou que tenho um problema mental. Eu queria te contar, irmão, mas tinha medo de que isso te afastasse. Agora que estamos finalmente ficando próximos de novo. Nada disso importa mais. Posso sentir o tempo se apertando ao meu redor como um laço. Vai acabar em breve, e não quero nenhum de vocês por perto quando a senhora começar a procurar um novo pesadelo para cavalgar. Quanto mais penso nisso, mais acho que é melhor não enviar esta carta. Posso querer que seja um aviso, mas se isso apenas te trouxer de volta para ajudar seu pobre irmão louco, como estou te protegendo afinal? Não, vou continuar agindo o mais normal possível e quando acabar, quando eu me for, ela também vai embora. Se você encontrar esta carta mais tarde, saiba que sinto muito por não ter sido mais honesto. Talvez eu esteja louco, afinal de contas. Isso faria mais sentido, não faria? Mas de alguma forma não acho que estou. Acho que ela é real. A cavalgada é real. E se eu estiver certo, você só precisa se manter afastado. Se manter afastado e ser cuidadoso. Te amo, irmãozinho. Depois de ler isso, o pesadelo começou para mim na mesma noite. No início, assumi que era apenas o poder da sugestão, minha mente tentando dar sentido ao meu luto e à estranha história que encontrei na carta, misturando tudo e me forçando a sonhar com isso noite após noite. Exceto que foi noite após noite durante 7 semanas. Tenho tido sonhos ruins semelhantes quase todas as noites, e a cada dia acordo suando, com medo e exausto. A fadiga tem piorado. No início, eu conseguia vencê-la com café e uma soneca no meu intervalo para o almoço, mas nas últimas semanas tenho estado como um zumbi. Minhas articulações doem, meus músculos estão doloridos e tenho dificuldade em me concentrar em qualquer coisa por mais de alguns minutos.
Tenho considerado seriamente ir a um médico e estou tentando decidir quanto contar a eles quando for. Não achava que estava doente e, claro, não acreditava que uma bruxa estava me cavalgando à noite, mas algo estava acontecendo e eu precisava de respostas. Como acabou, o primeiro médico a quem fui foi meu dentista. Minha mandíbula estava doendo mais na última semana, mas quando acordei ontem, meus dentes estavam doloridos dos dois lados. Tive que pagar um extra para ser atendido rapidamente, mas não me importei. Queria consertar algo, mesmo que fosse apenas parar a dor na minha boca. O dentista era um homem mais velho, com uma franja de cabelo branco e óculos prateados pequenos que se equilibravam no nariz, enquanto ele olhava meus dentes e gengivas com uma sonda e um espelho, franzindo ligeiramente a testa. Finalmente, ele se recostou e apertou o botão para trazer minha cadeira de volta à posição vertical. Você notou que tem rangido os dentes muito enquanto dorme? Dei de ombros. Talvez. Tenho tido muitos pesadelos ultimamente, então talvez eu faça isso sem saber. Entendo. Você usa um protetor bucal ou qualquer outra coisa na boca quando dorme? Ergui uma sobrancelha. Não. Você acha que eu deveria? Ele me estudou por um momento. Talvez, mas você não tem certeza se dorme com algo na boca ou se tem algo que mastiga repetidamente durante o dia? Talvez. Não se sinta envergonhado se o fizer, as pessoas mastigam todo tipo de coisa. Balancei a cabeça lentamente. Não, realmente não faço isso. Por quê? O que você quer dizer com isso? O dentista soltou um suspiro e cruzou os braços. Normalmente, quando alguém está rangendo os dentes à noite, o desgaste vai parecer de uma das várias maneiras, dependendo do formato dos dentes, do formato da boca e mandíbula, e de como eles estão rangendo tudo junto. Mas os seus... Você tem pontos onde... Eu vejo um desgaste anormal, mas não como eu esperaria de você rangendo os dentes. Isso me lembra de... Ele riu e parou, balançando a cabeça. Do quê? Eu podia sentir minha irritação e nervosismo crescendo. Isso te lembra do quê? Parecendo mais sério, ele deu um leve aceno. É bobo, mas ok. Meu pai foi veterinário e criador de cavalos por muito tempo. Eu achava que ia ser veterinário também, e crescendo, ajudei muito meu pai com nossos animais e aqueles que vinham para ele tratar. Uma das coisas que víamos muito era algo chamado desgaste de freio. Meu coração estava disparado agora. O que é isso? Bem, você sabe quando monta um cavalo, muitas vezes eles têm um freio de metal na boca para ajudar a controlá-los. Parece ruim, talvez, mas não é uma coisa cruel se o freio for usado e ajustado corretamente. Ainda assim, com o tempo, o meio do freio desgasta os dentes onde ele fica e esfrega, criando um pequeno chanfro em ambos os lados, onde atinge mais os dentes. Ele sorriu. Agora nossas bocas são diferentes das bocas dos cavalos, mas se eu não soubesse melhor, diria que o que estou vendo na sua boca é desgaste de freio na mesma área dos dois lados da sua boca, tanto em cima quanto embaixo, como se você estivesse mordendo um freio. Tentei engolir isso. Isso é tão estranho. Ele começou a fazer uma anotação. Bem, vou te ajustar um protetor bucal noturno. Isso provavelmente vai resolver. Olhando para mim de novo, ele riu. E se alguém estiver te cavalgando, diga a eles que você precisa de uma pausa de vez em quando. Senti minha pele esfriar enquanto oferecia um sorriso fraco. Vou tentar, mas não acho que ela vai ouvir estrangeiro.